Pare tudo o que está fazendo e presta atenção no que eu vou te dizer agora. Ela só percebe o seu valor depois que te perde. Ela achou que você sempre estaria lá, até que você parou de tentar. E foi nesse silêncio que ela sentiu algo que nunca vai te confessar. Não porque não doeu, não porque não mexeu com ela, mas porque o orgulho dela não deixa. Porque admitir que perdeu um homem que ela achava garantido dói mais do que ela imaginava. Sabe, o silêncio tem um poder que a maioria dos homens subestima. Você não precisou gritar, xingar ou tentar provar nada. Você simplesmente parou. Parou de insistir, de responder rápido, de correr atrás. E naquele momento ela não entendeu. Achou que era mais uma tentativa de chamar atenção. Mas o tempo passou e você não voltou. É aí que começa a verdadeira confusão dentro dela. Porque a mulher que te via como alguém disponível o tempo todo, agora sente o vazio da tua ausência. O homem que estava sempre ali virou o eco de tudo que ela perdeu sem perceber. Ela não vai dizer, mas vai te observar. Vai stalkear em silêncio. Vai sentir apontada quando te ver bem, seguindo a vida. Porque a presença de um homem bom pode ser ignorada, mas a ausência dele nunca passa despercebida. Você achou que era só mais um. Ela fez você se sentir descartável, mas no fundo ela sabia. Você era diferente. Só percebeu tarde demais. E agora, o que grita dentro dela é o silêncio que você deixou. Agora me diz, você já ficou em silêncio? E mesmo assim ela tentou voltar? Conta nos comentários. Sabe o que é mais irônico em tudo isso? É que os homens bons, aqueles que escutam, que se importam, que estão presentes mesmo quando não recebem nada em troca, são os primeiros a serem desvalorizados. Aqueles que demonstram cuidado, que enviam uma mensagem só para saber se está tudo bem, que lembram dos detalhes, que esperam por uma resposta com o coração apertado, esses são confundidos com fracos. São tratados como se amar fosse um defeito, como se o afeto que entregam fosse um sinal de carência, quando na verdade é um reflexo da lealdade que carregam no peito. Esses homens, os que muitos chamam de bobos, na verdade são fortes. São aqueles que seguram a onda quando tudo desaba, que engolem o choro porque sabem que na maioria das vezes ninguém vai perguntar se está tudo bem com eles. São aqueles que estendem a mão mesmo quando já estão sendo ignorados. Mas existe um limite, um ponto de ruptura, um momento em que até o mais leal dos homens se cansa. Ele percebe que está tentando manter sozinho algo que deveria ser de dois. Percebe que está falando com quem já não escuta mais, insistindo por quem já não faz questão de ficar. E então, ele muda, não com gritos, não com vingança, mas com o silêncio, com a ausência. Ele se recolhe, se protege, se escolhe. E é aí que tudo muda. Porque o homem que antes era ignorado começa a fazer falta. Não porque se tornou alguém novo, mas porque deixou de se doar para quem só sabia receber. E essa ausência grita. Grita mais alto do que todas as palavras que ele tentou usar antes. E então, você sumiu. Não foi com drama, nem com discursos longos. Foi silencioso, natural, quase imperceptível para quem via de fora, mas brutal para quem viveu por dentro. Você simplesmente parou. Parou de mandar mensagem. Parou de dar bom dia, boa noite, de perguntar se ela chegou bem. Parou de correr atrás de respostas que vinham cada vez mais frias, vazias, curtas. E naquele primeiro momento ela não entendeu. Achou que era só mais uma das suas fases. Que você ia dar um tempo e, como sempre, voltaria. Mas não voltou. E o que veio no lugar não foi o seu pedido de atenção. Foi o eco, o silêncio, a ausência. Ela seguiu a vida como se nada tivesse mudado, pelo menos por fora. Postou como sempre postava. Respondeu outros como se estivesse tudo normal. Mas à noite, quando deitou, algo estava diferente. Porque o espaço que antes era ocupado pelas suas mensagens, pelo seu cuidado, pela sua constância, agora estava vazio. Um vazio que, ao contrário do que ela pensava, não era leve. Era incômodo, gelado, silenciosamente desesperador. E é aí que o jogo muda. Quando o homem que estava sempre disponível desaparece, ele não vira só saudade, ele vira ausência viva. Presença que continua existindo na memória, no cheiro do travesseiro, nas músicas que ela não consegue mais ouvir sem lembrar. A mente dela começa a preencher o silêncio com perguntas que ela nunca teve que fazer antes. Será que ele cansou? Será que ele encontrou alguém melhor? Será que ele desistiu-me de mim? Porque a imagem do homem que some sem gritar, sem brigar, sem implorar, grita muito mais alto dentro dela do que qualquer discussão. Não é o que ele falou, é o que ele não disse. E a mulher que se acostumou com a presença firme de um homem bom, agora precisa encarar o peso da ausência que ela mesma provocou. E esse é o momento em que ela percebe. O silêncio dele tem mais impacto do que qualquer palavra que ela esperava ouvir. Quando um homem bom se afasta, o processo que se inicia dentro dela é mais silencioso do que se imagina.
mas profundamente devastador. No começo ela não acredita. Entra em negação. A mente dela diz: ele vai voltar. É uma forma de proteção, uma tentativa de manter o controle. Afinal, ela sempre teve a certeza de que você estaria ali, que por mais que se afastasse um pouco, você acabaria voltando. Porque você sempre voltou, porque você sempre se importou, porque ela achava que sua presença era garantida. Depois, o orgulho entra em cena. É ele quem dita as regras agora. Eu também não vou correr atrás. Ela se convence de que ficar em silêncio é uma forma de manter a dignidade, que se mostrar abalada seria fraqueza. Mas por dentro, a dúvida começa a crescer, a ausência começa a pesar, e ela tenta se distrair. Começa a conversar com outros. Testa o mercado emocional. Tenta encontrar alguém que desperte o mesmo tipo de conexão. Alguém que a faça rir do mesmo jeito. Que tenha o mesmo olhar que você tinha quando a escutava de verdade. Mas nada funciona. Porque ninguém é você. Ninguém tem o seu tom de voz. Ninguém tem o seu respeito, a sua presença, o seu jeito de acolher. E então ela começa a lembrar. Lembra do jeito que você olhava para ela como se ela fosse importante. Lembra do silêncio confortável que existia entre vocês. Lembra de quando você ouvia sem interromper, sem julgar, só porque queria entender. Lembra de quando, mesmo ferido, você ainda oferecia o ombro para ela desabar. E aí vem o arrependimento. Não o arrependimento dramático, cheio de declarações, mas aquele que nasce no fundo do peito como uma certeza amarga. Ela perdeu algo que não volta mais. Só que agora, você já não está mais ali. Agora você virou ausência. Mas não uma ausência qualquer. Você virou aquele tipo de ausência que marca, que pesa, que preenche o ambiente com silêncio. E a ausência certa é a maior presença que existe, porque você continua lá, não fisicamente, mas dentro da lembrança de tudo que ela deixou escapar por não saber valorizar. Ela achou que você ia desmoronar, que depois que você sumisse, ia se desesperar, que postaria indiretas, que apareceria tentando chamar atenção, que pediria para voltar. Mas você não fez nada disso. Você sumiu e ficou bem. Seguiu sua vida em silêncio. Voltou a sorrir com os amigos. Cuidou de si. E esse é o primeiro gatilho. Ela te vê bem. Não fingindo estar bem, mas realmente leve. E isso quebra algo dentro dela. Porque no fundo, ela esperava que você estivesse mal. Esperava que o mundo parasse para você como parou para ela. Mas você seguiu. E esse é o tipo de dor que não dá para disfarçar com uma foto bonita. Depois vem aquele oi. Curto, rápido, seco. Um teste disfarçado de saudade. E você responde. Tudo certo. Sem drama. Sem excesso. Sem perguntas. Ali ela percebe que perdeu espaço. Que o homem que antes vibrava por uma mensagem dela, agora é indiferente. E essa indiferença, mais do que qualquer ausência, machuca. A partir daí, tudo vira gatilho. Uma música que toca no carro e lembra você. Um comentário de alguém que pergunta: e aquele cara? Ou simplesmente ouvir o seu nome e sentir aquele aperto que ela não entende, mas sabe que está ligado ao que ela perdeu. É o corpo reagindo antes da mente aceitar. E o que segura ela agora não é mais orgulho. É medo. Medo de admitir que deixou escapar o único homem que realmente estava lá. Medo de reconhecer que ela brincou com alguém que não era passageiro. Medo de aceitar que ela destruiu, sozinha, aquilo que um dia implorou para ter. O impacto de um afastamento real não está no barulho que ele faz, está no silêncio que ele deixa. E é nesse silêncio que ela escuta todos os dias o eco da sua ausência. Um eco que não grita por vingança, mas por arrependimento. E cada vez que ela se lembra de você, não é saudade que ela sente. É o peso de saber que talvez você nunca mais volte. E o pior de tudo é que ela nunca vai te contar o que realmente sente. Ela vai fingir estar bem. Vai sorrir para os outros, postar fotos como se nada tivesse mudado, sair com os amigos e mostrar uma versão dela mesma que parece ter superado a sua ausência. Por fora, tudo indica que ela seguiu em frente, que está forte e que não se importa mais. Mas por dentro, a história é outra, muito diferente daquilo que ela mostra ao mundo. Quando a noite cai, o silêncio toma conta e é nesse momento que a verdade vem à tona. A ausência que você deixou não é mais um vazio qualquer. Ela se transforma em um grito silencioso que ecoa na cabeça dela. É nesse instante que as emoções reprimidas se tornam quase insuportáveis, que a sensação de perda pesa mais do que em qualquer momento do dia. E ela não sabe como lidar com essa dor que parece invisível para todos, menos para ela mesma. O ego dela, que durante o dia se mantém firme e orgulhoso, não aceita admitir o que está acontecendo. Não quer pedir desculpas, não quer mostrar fraqueza, não quer deixar transparecer que se arrepende de ter deixado você ir. Essa resistência é um escudo, uma forma de proteger a própria imagem, de evitar o confronto com os próprios sentimentos.
O orgulho faz com que ela finja indiferença, que evite conversas profundas e que afaste qualquer vulnerabilidade. Mas o coração, esse não consegue negar o que sente. Ele implora por você em silêncio, anseia pelo seu retorno, chora pela sua falta, mesmo que ela não diga uma palavra, mesmo que negue para si mesma e para os outros. Existe uma batalha interna constante entre o orgulho e o desejo, uma luta silenciosa que só ela conhece, mas que impacta cada pensamento, cada decisão, cada noite em claro. Essa dor silenciosa é a mais cruel porque é invisível, porque não se manifesta em gritos ou lágrimas abertas. Ela acontece por trás das máscaras que ela usa para proteger a si mesma, mas não deixa de existir. E é essa dor que aos poucos vai fazendo com que ela perceba o valor do que perdeu. Só que para quando isso acontecer, muitas vezes, já pode ser tarde demais. Agora você já sabe, o verdadeiro poder do homem está no silêncio que fala mais que 1000 palavras. Quando você para de correr atrás, para de implorar atenção, é aí que ela começa a sentir sua falta, mesmo que nunca admita. Não é sobre fazer ela sofrer, mas sobre aprender a se escolher e se valorizar acima de tudo. Se esse vídeo fez sentido para você, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a levar essas verdades para mais homens que precisam ouvir isso. E se ainda não é inscrito, clique no botão para se inscrever no canal A Sabedoria Oculta. Aqui você vai encontrar conteúdos que vão transformar sua mente, seus relacionamentos e sua vida. E para você que quer dar um passo além, o e-book completo que explica exatamente o que fazer quando ela começar a sentir sua falta está disponível no primeiro comentário fixado. Baixe agora e descubra como sair de vez da posição de homem descartável e entrar na posição de homem de valor, que se escolhe e conquista sem precisar implorar. Não perca essa chance. Seu momento é agora. Nos vemos no próximo vídeo.